Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gustavo e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto 3 de cálculo numérico do professor Aníbal, um projeto que a gente estima a temperatura em uma placa condutora térmica a partir de um sistema de equações lineares. Então, a motivação para a gente estudar equações lineares é que inúmeros problemas de engenharia eles são modelados dessa forma, né? Um exemplo muito bom que eu trago aqui para vocês é o exemplo da treliça. Então, as forças da treliça eles são modelados a partir de um sistema de equações lineares enormes, enormes. Então, muitas das vezes, esses sistemas são tão grandes que analiticamente são quase impossíveis de se resolver, né? Então, a gente recorre a um método iterativo para a resolução desses sistemas de equações lineares. Bom, então aqui a gente tem o nosso problema, né, que é uma temperatura em uma placa condutora térmica. A gente tem que a temperatura superior é X, a temperatura do lado direito é Z, a temperatura do lado esquerdo é W e a temperatura inferior é Y. E a gente sabe que a temperatura nesses pontos de incógnitas de T, a gente sabe que é a média aritmética entre os pontos ao redor, né? Então, por exemplo, se a gente tiver o T1, T11, a gente sabe que a soma aritmética dos pontos, da temperatura nos pontos ao redor dele, corresponde à temperatura desse ponto, né? Então, fazendo essa analogia, a gente pode modelar esse problema como um sistema de equações lineares, como a gente pode ver aqui do lado direito. E para resolver esse método aqui, esse sistema de equação linear, a gente pode usar o método de Gauss-Jacobi, né? Que ele consiste em fazer inúmeras iterações a partir de uma solução, a partir de uma solução XK, que a gente isola a primeira variável, depois isola a segunda variável, isola a enésima variável e vai sucessivamente através de um processo de iteração, repetindo esse processo até que a raiz ela convirja, né, para um valor menor do que epsilon. Então, a gente tem um outro método, que é o método de Gauss-Seidel, que é um método bem parecido com o método de Gauss-Jacobi, mas só que ele utiliza da informação que ele pegou na resolução da primeira iteração e joga na iteração seguinte, né? Então, isso faz com que o método ele convirja muito mais rápido, numa velocidade muito maior, e apenas uma mudança muito pequena, né, na iteração, no código da iteração. E a matriz, ele muda, ele reformula a matriz A com uma matriz L, uma soma de uma matriz L, uma matriz D e uma matriz R. Essa matriz R é uma matriz triangular inferior, essa matriz D é uma matriz triangular superior, desculpa, uma matriz diagonal, e essa matriz R é uma matriz diagonal superior, como a gente pode ver. Bom, então resolvendo esse problema aqui, jogando esse código aqui no Python, a gente pode definir uma função que ela vai comparar as sucessivas aproximações xk e x por um valor epsilon. Então, se esse valor aqui ele for epsilon, se a soma for menor que epsilon, então esse código ele diz, então continua. Caso contrário, se a soma for maior que maior que um valor epsilon, então aquela função ela deve dar false, né? Então ela deve parar. Isso daqui é uma comparação, né, entre o critério de convergência dos métodos. Bom, então começando aqui pelo primeiro método, o método de Gauss-Jacobi, a gente cria uma função entre A, que é a matriz dos coeficientes, B, que é a matriz dos termos independentes, as máximas interações e esses dois aqui são os critérios de convergência, né, que são máxima interação e o epsilon, que é um critério de ver o quanto que a raiz se aproxima. Bom, então para fazer isso a gente chega naquele x daquela iteração que eu mostrei no slide anterior para vocês. Fazendo isso daqui, fazendo esse if for igual a sol, então ele entra no método de Gauss-Jacobi, então iteração zero. E nesse loop aqui, nesse laço do while, a gente testa, né, para ver se a iteração não bateu o máximo. Então, enquanto esse laço ele for ainda resolvendo a equação,
a gente vai acrescentando um valor a mais, né, nas iterações, para ver o quanto das iterações foram feitas para não ultrapassar o critério de máxima iterações, né? Então, a gente aqui percorre as linhas no range n mais 1 até o range 1 até o range n mais 1. A gente cria uma variável que soma esses valores, como eu mostrei no slide passado. Aí, percorrendo as linhas, a gente percorre cada coluna da matriz. A gente percorre no range de 1 até n mais 1 novamente. E aqui, é bem interessante, aqui ele soma sem considerar o elemento ij igual a ii, ou seja, ele não soma aquele elemento da diagonal, né? Aí ele vai acrescentando aquela variável soma esse valor aqui. Ele pega cada valor da linha e coluna daquela matriz e multiplica pela sua correspondente variável, né? Então a iteração, feita esse código do while, ele vai ficar assim, dessa forma, como aquela forma que eu escrevi no slide passado da apresentação do PowerPoint, né? Então aqui a gente compara, a gente chama aquela função de comparar para ver se esse método ele convergiu ou não. Então se ele convergiu, ele break, né? Ele para a iteração. Então a gente cria aqui um if-else para ver se a solução da iteração do Gauss-Jacobi ela não convergiu por atingir o método, por não atingir o número máximo de iterações. Caso ao contrário dessa afirmação, a solução ela não convergiu pelo critério de Epsilon, né? Ou seja, o critério de convergência de uma solução a outra, né? Então aqui esse if-else, esse código de lógica, ele nos permite dizer por que a iteração ela parou, né? Qual foi o motivo que ela esteja parado. Bom, aqui a gente parte para o Gauss-Seidel, né? Então, é aquela história, quase a mesma coisa. A gente faz as mesmas comparações, as mesmas iterações. Aqui a gente isola o x, joga o x para todo lado, ou seja, a gente cria uma solução inicial, né? Então a gente cria aqui uma condição, se essa condição aqui for satisfeita, ou seja, se aquele número for um número maior que zero, né, pelo esse mathfabs, que é uma função matemática de módulo. Então, se essa afirmação aqui for verdadeira, então a gente inicia o nosso código. Então, nesse while aqui a gente tem aquelas mesmas iterações para o Gauss-Jacobi, mas só que a única diferença é que a gente vai criar um if-elif aqui, né? E esse if-elif a gente vai modificar de tal forma que a gente substitua a informação, a iteração que a gente conseguiu na iteração anterior, na próxima iteração, né? Então é o que esse código está dizendo aqui, né? A gente substitui os valores para o método de iteração convergir mais rápido. Basicamente é isso. Esse que é a proposta do Gauss-Seidel, né? Diferente do Gauss-Jacobi. Então aqui é a mesma coisa, a gente chama aquela função para comparar, para nos dizer qual que foi o motivo, né, do código ter parado, ou seja, qual que é o motivo se foi uma aproximação próximo da raiz ou se foi o número máximo de iteração. Aqui a gente cria uma estrutura de lógica para nos dizer qual que foi o critério de parada, né? Mesma coisa, mesma conversa para o Gauss-Jacobi, e a gente retorna x. Bom, então aqui, substituindo nossos valores de a, b e x, né? Lembrando que a é a matriz dos coeficientes, b é a matriz dos valores independentes e x é a matriz das variáveis ou das temperaturas, né? Como no caso aqui do nosso problema. Então, substituindo esses valores aqui, criando essa matriz, esse vetor, a gente faz pelo método Gauss-Jacobi para um número máximo de iteração e para um epsilon de 0,01. A mesma coisa a gente faz pelo método de Gauss-Seidel, né? Então, aí finalmente a gente printa essa solução para ver qual que é a solução desses dois métodos, né? Então aqui a gente pode ver que o método Gauss-Jacobi ele chegou a 10 iterações. Ele chegou nessa raiz aproximada aqui. Então, por aquele critério de parada, aquele conjunto lógico que eu fiz inicialmente naquela estrutura, a solução de iteração de Gauss-Jacobi ela não convergiu, porque ela atingiu o número máximo de iterações que foi 10.
Então, quando ele atinge o número máximo de iterações, que é 10, aquele código para, né? Aquele laço ele para. Então, a solução máxima aproximada foi esse vetor aqui. 70 graus, 41 graus, 86 graus e 58 graus. Agora, é muito interessante, pelo método de Gauss-Seidel, a gente chegou ao número máximo de 8 iterações, ou seja, o método ele convergiu. Ele convergiu pelo critério de precisão, né? Então, aquela precisão foi menor do que um número epsilon, ou seja, aquele código se encerrou porque ultrapassou um valor menor do que aquele epsilon, né? A diferença entre as raízes. Então, o método de Gauss-Seidel ele chegou a uma raiz maior, com maior refinamento, né? Com aproximação bem melhor do que a reiteração do método do Gauss-Jacobi. Como a gente pode comparar aqui, são bem próximos esses valores, né? Esses valores aqui são bem próximos. Porém, o método do Gauss-Jacobi ele não atendeu a um critério que é muito importante, que tem um custo operacional, um custo computacional muito grande, que é o máximo de iterações, né? Então, para o caso da placa condutora térmica, o mais aconselhável nesse caso é resolver o sistema linear, o sistema de equações lineares, pelo método de Gauss-Seidel. É um método que não ultrapassa o número máximo de iterações. Além disso, ele chega a um critério de precisão maior do que o método de Gauss-Jacobi, num tempo menor, né? Num tempo menor de iteração. Essa é a nossa conclusão para o problema do professor Aníbal. Bom, gente, é isso. Muito obrigado.